eu sempre discordei na classe odontológica de que a oclusão dentária era responsável pela articulação temporomandibular, desde a época de faculdade. E nos hospitais que a gente atuou, ou atua, existe um número muito grande de pacientes com problemas na articulação temporomandibular. Sempre existiu. Sempre existiu. E na época dos anos 80, se fazia muito pouco procedimento nessa articulação. Muito pouco procedimento. E eu acabei me dedicando ao estudo da articulação, como o ortopedista se dedicou no joelho, no ombro. E eu acabei estudando muito, muito ATM. E eu sempre fui contra os meus professores, que falavam, pô, falta o primeiro molar superior do lado direito, falta o incisivo, falta aquilo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O dente é um stop, acabou, morreu ali. E aí, a gente abriu algumas articulações e não sabia muito o que fazer lá dentro, na verdade. Alguns profissionais faziam o que chama-se menisectomia, e lá removia o disco da articulação e o paciente evoluía de mal a pior, com anquilose, não abria mais a boca, enfim. Até que, falando em artroscopia, até que em um momento qualquer, eu trabalhava numa clínica de fraturas no Tatuapé, e eu estava lá aguardando um paciente chegar, um colega médico me perguntou se eu tinha alguma coisa para fazer, eu falei que não, se eu podia auxiliá-lo num procedimento, que ele tinha comprado um equipamento novo, que era bacana e tal. Fui lá ajudar o colega, fui lá para segurar a perna dele. E achei muito interessante, porque a mesa cirúrgica tinha meia dúzia de instrumentos, e a gente estava acostumado a trabalhar com vários instrumentos. Falei, pô, que cirurgia você vai fazer? Só me olha, tá bom. De repente ele pegou o artroscópio dele, perfurou, tal, entrou no joelho, e eu segurando a perna do cara, cansado, falava, pô, vai logo, porque a perna pesa. Não fazia nem ideia o que estava acontecendo ali dentro. E ele lá no viewfinder, não existia a câmera ainda, e ele no viewfinder olhando, outra perfuração, até que chegou um momento que eu falei, oh, deixa eu dar uma olhada aí dentro. Claro, deixa eu terminar, você vai ver. Tá bom. Aí ele me deixou ver, e eu achei aquilo assim, a imagem fantástica. Eu achei um negócio muito lindo. Falei para ele, onde é que você comprou isso aí? Na empresa X. Falei, será que eles teriam um instrumento pequeno desse para eu colocar nessa articulação? Porque o teu é grande, é de 5,5 diâmetros, não cabe aqui e tal. Ele me deu o telefone da empresa, eu liguei para o rapaz, entrei em contato, e a partir daí ele veio lá, acho que 3, 4 dias depois, ele apareceu. Pois não, doutor, o que você precisa? Eu queria saber se existe um artroscópio para pequenas articulações. Eu sou dentista, faço isso, eu gostaria de saber. Amanhã eu te dou a resposta. Dia seguinte à tarde ele me procurou, falamos por telefone, falou, doutor, posso trazer o equipamento? Falei, pode. Quanto custa? X tal. Falei, pode trazer, eu tenho dinheiro, pode trazer. E veio dos Estados Unidos para cá um kit completo de artroscópio. O artroscópio, mais as pinças e tudo mais. E chegou no Brasil, ele me entregou. Tá bom, e aí? Eu tenho uma Ferrari e não sei guiar. Eu falei, pô, e agora? Eu preciso aprender a fazer isso. Peguei, fui na faculdade que eu estudei, pedi autorização, eles permitiram que eu usasse o cadáver, mas para mim era tudo uma novidade zerada, porque eu enfiava o artroscópio dentro da articulação e o que eu estou enxergando aqui? É o disco, é o osso, é cartilagem, é membrana, enfim. Aí entrei em contato com ele novamente e falei, ó, vê se não tem um curso lá fora para eu fazer e aprender a fazer artroscopia de ATM. Nesse momento... Isso em que ano, professor? 1985. Nesse momento, um profissional americano chamado Bruce Sanders, ele estava lançando o primeiro curso de técnicas artroscópicas. Porém, o Murakami ainda não havia finalizado o seu trabalho da nômina dos tecidos intraarticulares. Não tinha ainda uma anatomia perfeita para a gente entender o que era saudável ou não. Eu achei melhor não ir. Aí ele me deu um outro contato, eu mandei uma carta, na época era carta, não tinha e-mail, não tinha nada disso. Mandei uma carta para esse hospital, e aí o hospital me deu, então, que haveria, em breve haveria um curso com o professor Dr. Robert Schwartz, no Michael Reese Hospital. Ótimo, bacana. Mas aí eles me mandaram
o manifesto para que eu pudesse fazer esse curso. E nesse manifesto eu teria que provar para eles 25 procedimentos em cirurgias abertas de articulação. E era assim que funcionava antes? E eu não tinha esse número. Então, eu providenciei 25 casos cirúrgicos durante um ano e meio. Realizei essas cirurgias. Aí eu tive que documentar que eu era chefe de alguns hospitais ou que eu tinha carta de recomendação do próprio chefe do serviço ou da diretoria do hospital, um protocolo muito sério. E encaminhei tudo para eles, passado, sei lá, acho que uns 2, 3 meses, eles me chamaram, não. Eu cheguei na casa da minha mãe, estava tocando o telefone, isso era umas 6 horas da tarde, e minha mãe atendeu, o cara falando em inglês, ela não entendia absolutamente nada, e me chamou, Vladimir, corre aqui, não sei o quê, eu fui lá, peguei o telefone, era lá do Michael Reese, dos Estados Unidos. A Peggy que estava ligando, dizendo que eu tinha sido aceito para fazer o curso com eles. E eu, no momento, eu tinha também pedido para fazer um treinamento na cirurgia bucomaxilo, não só na ATM, mas também cirurgias de trauma, cirurgias ortognáticas e patologias, enfim. E aí eu conversei com a moça, ela falou que eu tinha sido aceito, aprovado, e que o curso iniciaria em março de 1988. E aí eu falei, putz, e agora? Eu não tenho dinheiro para ir, né? Todo feliz da vida, mas eu precisava arrumar dinheiro para ir viajar. Bom, enfim, acabei vendendo meu apartamento. Conversei com a minha esposa, ela concordou, e aí eu embarquei sozinho para os Estados Unidos. E aí, nesse evento, eu conheci, logo de início que eu cheguei no hospital, morei dentro do hospital. Logo que eu cheguei no hospital, veio um rapaz conversar comigo. Você é o Vladimir do Brasil e tal? Eu falei, prazer, sou e tal. Eu sou o Mark J. Steinberg, sou diretor aqui da Bucomaxilo. O chefe é o Lou Mercury, é o chairman aí do hospital, e eu sou o diretor da cirurgia X. Então, legal, prazer, é você ser o parceiro no curso de artroscopia e cirurgia de ATM. E acredite se quiser, nós criamos uma amizade que aqui no Brasil eu não tenho. Esse cara é meu irmão hoje. Falei com ele ontem a respeito, ele deve estar ansioso para ver essa gravação nossa. E fizemos o primeiro curso com o Schwartz, só de diagnóstico de patologias da articulação, do que era normal e o que era anormal na articulação temporomandibular. Feito isso, fiquei lá no hospital, aprendendo mais bucomaxilo. Fomos para o segundo evento, já com a utilização de alguns instrumentos cirúrgicos para pequenos procedimentos, até que, em 89, terminei o training junto com eles, terminei o terceiro evento da artroscopia e voltei para o Brasil. E nesse espaço de tempo, minha mulher havia ficado com meus filhos no Brasil, então eu pegava um avião na quinta-feira à noite, vinha para São Paulo. No domingo à noite ou na segunda eu voltava para Chicago, e assim foi durante um bom período. E eu estava pagando aluguel aqui em São Paulo para minha mulher e meus filhos, e é uma época que foi muito difícil, até que eu prometi para minha mulher que eu devolveria para ela uma casa com o meu artroscópio. Uau. E aí eu voltei para o Brasil, e aí eu comecei o meu trabalho aqui, numa luta insana, foi difícil. Tudo no Brasil é moroso, o brasileiro é um cara muito desconfiado, não te dá credibilidade alguma. Se existe um cara na bucomaxilofacial que foi escrachado nesse meio, fui eu. Existe um cara que não tinha credibilidade, era eu. Mas eu acreditava e acredito naquilo que eu faço. Continuei meu trabalho e comecei a construir uma casa. Comprei um terreno, onde eu moro até hoje, e aí eu construí minha casa. Graças a Deus eu moro bem, graças ao artroscópio, digo-se de passagem. E
E aí, então, eu tive duas pessoas na minha vida que me ajudaram muito. Um chama-se JJ Barros e o outro Dr. Sebastião, de Londrina, que infelizmente os dois já se partiram. E aí o Barros ficou encantado com o que eu estava fazendo. O Barros era um top de linha no mercado da bucomaxila, era o X da questão, era o Barros. Falava em Barros, todo mundo tremia. Você acredita que esse homem, um dia eu estou lá no consultório à tarde, bateu na porta, por favor, doutor Vladimir, não sei o quê, minha secretária atendeu, doutor, olha, tem um senhor aí que quer falar com você e tal. Quem é ele? Um tal de Barros. Falei, putz, você é louco, você está de brincadeira. Não. O que ele quer? Não sei, doutor. Manda ele entrar. Aí o homem entrou, humildemente, muito gente boa, falou comigo lá, acho que umas 2 horas. E ele quis conhecer todo o meu equipamento, queria saber tudo que eu estava fazendo. E a partir daí ele me adotou como seu acercla. E aí ele começou a me lançar no mercado da cirurgia bucomaxilo, nos congressos, nos eventos, dei aula em vários lugares. E aí o doutor Sebastião, lá de Londrina, também veio a São Paulo me procurar, ele tinha uma bela clínica lá em Londrina, para que eu desse assistência aos pacientes dele de ATM. Então eu saía de São Paulo, passava 3, 4 dias em Londrina, voltava para São Paulo, trabalhei bastante lá. Quem utilizava a cirurgia por artroscopia nessa época no Brasil? Só eu. O senhor foi um dos primeiros que... Não é um dos, eu sou o primeiro não. que começou a fazer a cirurgia artroscópica no Brasil. Não tem dois. Existe uma nuvem aí no ar de que eu fiz, mentira. Isso é mentira. Não existe, não. 1988, o primeiro cara que enfiou artroscópio numa ATM fui eu. Isso nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil. Na sequência, um cara no Rio de Janeiro me procurou. Nós estávamos em Porto Alegre, num congresso, e esse rapaz me chamava de garoto. Garoto, preciso falar com você, não sei o quê. E ele falou, eu queria fazer isso que você está fazendo. Você pode me orientar, me indicar e tudo mais? Eu falei, posso, por que não? Mas o ideal era você ir embora e fazer um curso lá fora, porque é difícil, não é tão simples assim e tudo mais. E mandei esse rapaz para os Estados Unidos com uma carta minha para o Schwartz. O Schwartz aceitou, ele provou as cirurgias, enfim, todo aquele protocolo normal. Posso falar o nome dele aqui? Pode. O Mauro Tadeu Teixeira. Infelizmente, abandonou a bucomaxilo depois de um período, virou prefeito de Varginha e foi a óbito na reeleição, você acredita? Um cara gente boníssima. Um cara gente boníssima. Junto com ele foi um outro colega nosso, o Denis Wilson Martins, lá de Curitiba, que também foi por recomendação minha para os Estados Unidos para fazer o curso de cirurgia artroscópica. Teve um outro rapaz chamado Onelson, de Salvador, comprou todo um equipamento maravilhoso, me levou para Salvador para eu poder ajudá-lo nas cirurgias artroscópicas dele. E nós éramos, assim, cada um num estado. Poucos cirurgiões. Eu aqui em São Paulo, o Mauro no Rio, o Denis fazendo algum caso ou outro lá em Curitiba e o Onelson em Salvador. O Onelson desistiu, achou que era muito difícil, vendeu acho que todo o equipamento. O Denis vendeu todo o equipamento também, desistiu da artroscopia. E o Mauro, infelizmente, veio a óbito. Não foi acho que uns, sei lá, o Mauro morreu acho que em 2000 e pouquinho. Essa é mais ou menos a história de como a artroscopia de ATM entrou no Brasil. Sim, com certeza. A partir dessa parceria sua nos Estados Unidos, desse fellow que você fez, né? Passou um tempo lá, e aí você começou a disseminar a técnica para alguns colegas aqui no Brasil. Sim.